Tudo caprichado. E um momento muito difícil que muita gente passa. Se não é entre o casal, é na família ali, é o entorno do núcleo principal da família, que é a separação. Separação de casais é um assunto delicado, ainda mais quando envolve filhos. Temos vários exemplos de famosos que passaram por essa situação, como, por exemplo, a Luana Piovani e o Scooby, Sabrina Sato e Duda Nagli, a Vanessa, que a gente acabou de falar. Como você acha que o assunto deve ser abordado com as crianças? Nós fomos às ruas descobrir a opinião do público. Vamos acompanhar. Eu acho super importante ter esse tipo de conversa, porque se nós adultos já somos difíceis de aceitar e de lidar, imagina uma criança. A criança, a partir daquele tempo, ela vai ter que ter um entendimento de acordo com as fases que ela vai passando. Então, se for uma criança de 4, 5 anos, ela vai perceber aquela situação da separação dos pais de uma forma. E se for uma outra idade, assim por diante. Saber usar as palavras, né, e procurar de uma forma não impactar muito, que é algo que impacta, né? Mas procurar estar o mais calmo possível para eles absorver algo que vai mudar a vida deles e a vida da mãe e dos pais em si. Sobre a comunicação do divórcio aos filhos, os pais devem, sempre que possível, chegar a um consenso de como tratar desse assunto com os seus filhos, visando preservá-los de qualquer tipo de influência que possa ocasionar um afastamento da criança com os seus pais, principalmente com relação àquele pai ou àquela mãe que não ficará com a guarda dessa criança. Isso, algumas condutas, algumas falas devem ser evitadas pelos pais, sob pena de caracterizar a alienação parental. A lei de alienação parental, ela prevê que a alienação parental é aquela que cause uma interferência psicológica na criança ou no adolescente, provocada pelos pais ou pelos avós ou por qualquer pessoa que detenha a guarda daquela criança, que repudie o outro genitor ou que prejudique a manutenção ou estabelecimento de vínculo com esse genitor. Já aconteceu comigo, minha filha na época tinha 5 anos e na separação ela começou a ficar muito triste, ela não comia, ela chorava, ela falava que me odiava, porque por minha culpa o pai dela tinha ido embora de casa e ela pediu para ir embora de casa, ela pediu para morar com a avó. E ela ficou durante esse período de separação morando somente com a avó. E quando nós sentamos, conversamos e vimos que aquilo estava afetando os nossos filhos, a gente decidiu voltar. E foi algo assim, voltamos, não deu 3 semanas, ela pediu para voltar para casa. A gente já vivia uma situação meio de desacordo, né? Então fui conversando com eles que era melhor separar do que a gente se judiar, porque um judia do outro. Quando você não se suporta mais, você não quer mais conviver com a pessoa. Então, para que insistir? Foi traumático. Não a conversa, a separação. Se configurar a alienação parental, os pais podem ser condenados ao pagamento de multa e também podem responder civil ou criminalmente. Então, eles devem evitar desqualificar o outro genitor, eles devem evitar emitir informações sobre a criança de forma imotivada, informações médicas, informações escolares, eles não podem fazer denúncia falsa do outro genitor, e tudo isso visando o bem-estar do menor, da criança ou do adolescente, que sempre deve ser buscado o melhor interesse da criança. Todo relacionamento tem briga, nenhum relacionamento é perfeito, mas eu acho muito importante você saber separar as coisas, você conversar, você ter diálogo e, o máximo, evitar brigar na frente dos filhos, na frente das crianças. O casal tem que pensar na felicidade do filho, não é? E isso não é saudável, não é? Você viver num lar em que existe uma ameaça, uma trincheira de guerra, de que lado eu fico, não é? Isso é muito doloroso para uma criança. Interessante as palavras dessa última entrevistada. Na teoria, a gente sabe como funciona, o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, mas e na prática, quando é na vida da gente? É por isso que a Elisa Gatti, que é cantora, está aqui, e a Carol Salles, que é psicóloga, também.
A gente sabe tudo, né? Não pode, não deve, é melhor assim, é melhor assado. Só que quando acontece e a gente ainda tem filho, quer dizer, são duas polaridades, são dois pilares, melhor dizendo, muito difíceis de se equilibrarem. A nossa frustração como parte do casal e a preocupação com a criança. Como é que vocês lidaram com essa questão na vida de vocês? E se você preferir falar dos seus pacientes, fique à vontade. Sim. Quem quer começar? Carol, pode falar. Eu me divorciei, mas eu não tenho filhos, então foi muito diferente, né? Porque aí você não tem esse processo e aí é muito mais simples. É muito diferente quando não tem filhos. É muito diferente, porque você, né, o processo mesmo de separação, ele é muito mais legal, enfim, né? De uma divisão, o que vai ficar com quem, enfim. E principalmente, agora o que eu acho que faz mais diferença é como esse casal está para esse processo de divórcio, né? Porque nós estávamos também bem, foi um divórcio consentido, então isso foi tranquilo. É uma coisa entre as duas pessoas envolvidas diretamente. Exato, mas é muito diferente. Quando envolve criança, não tem nada a ver com isso. O que muda quando tem criança? Bom, muda tudo, né, muda gente? Tudo, mas vamos lá. Muda tudo porque assim, é como você acabou de dizer, num processo de separação, você pode ter ali diversas questões envolvidas de cada um. Se teve uma traição, se tem mágoa, se tem dor, se tem angústia, tem decepção, tem se vai sair, se vai vender, se vai... E aí tem outra parte, que é a negociação, né? Então, além da dor emocional, tem toda a negociação. E aí tem uma discordância, né, que vai ficar cada vez mais evidente. E aí, manter o papel de pai e mãe é muito complexo, porque o papel de marido e mulher, eles estão em conflito, né? E eles se sobressaem. E no processo de divórcio, quando se tem filhos, o que a gente mais orienta, mas é como você disse, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, é que os filhos sejam priorizados. Agora, em meio a esses desconfortos emocionais, nem sempre o homem e a mulher, enfim, mesmo que seja, né, um casal do mesmo sexo, consegue fazer isso. Até porque, Carol, quando tem filhos, você tem avós, padrinhos, tios, né? Todo mundo parece que faz parte desse processo de separação. Não é um assunto que se resume ao casal. De jeito nenhum. E aí, cada um tem a sua opinião, cada um tem e interfere, né? Claro que isso depende de família para família, mas muitas vezes a família de um toma as dores, né? Do outro também. Então, inflama-se, né? E aí, as discussões, as disputas, isso é muito nocivo para a criança, né? Perde-se de vista a criança e entra em jogo bens ou um ataque um ao outro, né? Quando tem dores. Foi o que a última entrevistada falou, é uma trincheira, né? Você está numa guerra mesmo. Como é que você lidou com essa situação, Elisa? Na verdade, eu queria fazer um adendo ao que a Carol falou. Eu acho que assim, tudo que você enumerou aqui para nós faz parte do universo dos adultos. Então, acho que é muito importante as pessoas entenderem que o processo de separação é algo que acontece entre os adultos e que você nunca pode colocar uma criança neste lugar, no sentido de colocar ela como elemento de chantagem ou achar que ela aguenta um entendimento emocional do que aconteceu como se fosse um outro adulto. Então precisa se tomar muito esse cuidado de separar o que é o universo adulto do que é o universo infantil. Da criança. Isso não quer dizer que a criança não possa ser envolvida e ter consciência do que está acontecendo, porque a gente sabe que eles sentem tudo mesmo quando a gente não fala. A parabólica. Então, assim como em qualquer relação, eu acredito que a transparência e óbvio, a gente sabe quantas configurações familiares, quantas realidades existem pelo Brasil afora, mas quanto mais transparente e acolhedor você puder ser com a criança também, isso em qualquer faixa etária, deixando ela muito consciente do que está acontecendo e deixando ela consciente de que o que está acontecendo não tem a ver com ela diretamente, porque senão ali você realmente começa a ter um risco de criar feridas ali, né? E dela achar que ela é a culpada. Exatamente. E eu lembro que eu conversei com uma outra psicóloga um tempo atrás e ela falou um negócio muito importante, né? Que quando você eventualmente fala algo do seu ex-parceiro, da sua ex-parceira para a criança fica assustada porque ela acha que ela não pode mais gostar daquele ente. Então, quando você fala com carinho, mesmo com todas as coisas que podem ter acontecido deste outro par parental ali, você autoriza a criança a gostar dela, ou a não gostar, né? Mas é uma... Exatamente. Então, eu acho isso muito interessante, né? Quando você se separou, sua filha estava com que idade? 2 anos.
E vocês ficaram juntos quanto tempo? 15 anos ao todo, 10 anos casados. Mas foi um processo muito tranquilo, assim. Eu acho que o meu maior aprendizado no processo todo foi ter ouvido as histórias das outras pessoas a partir da música que eu fiz. Então, aí como é que você lidou com a sua filha? 2 aninhos, e é curioso, né? Porque assim, tantos anos casada, aí vem o bebê, depois de 2 anos vocês decidem que serão melhores separados. Eu né? acho que a chegada da criança, às vezes, ela traz isso, ela traz outras facetas das pessoas, uma outra dinâmica, teve pandemia junto, teve um monte de coisas junto, né? Que não dá para separar nenhum fato isolado, enfim. Mas eu acho que, assim, nós sempre fomos uma família muito do diálogo e muito transparente. Então, desde o momento do consenso, eu envolvi principalmente a Chiara de um jeito muito tranquilo, para que ela fosse realmente para que ela não ficasse a par da situação. Sim. Agora, hoje ela está com que idade? 3,5. Ah, então foi tudo relativamente há pouco tempo, Sim. né? Bom, e aí como é que você foi, Chiara, né? Uhum. Como é que você foi gerenciando o fim do casamento com a Chiara? Como é que seu marido? Uhum. Como é que o seu marido, né, também entrou nessa história? Porque eu acho que isso não cabe só à mãe. Como é que você coordenou tudo isso? Na verdade, com uma coisa muito simples, que se chama rotina. Eu sempre tive uma rotina muito bem estabelecida com ela, assim, xiita quase mesmo, assim, né? De não falhar dos rituais e tal. Então, quando eu mudei de casa, a rotina dela não Você mudou. saiu? Eu saí. A rotina dela não mudou. Então, tudo era igualzinho. Então, eu não desestruturei. Mesma escola e o mesmo passo a passo no dia mesmo. A maneira de acordar, a maneira de almoçar, a maneira de dormir. Então, toda a rotina, ela foi mantida e eu acho que isso foi algo organizou, que né? A ansiedade dela. Mas como é que você comunicou? Vamos mudar de casa e o papai não vai? Quando eu comecei a procurar casa, ela foi comigo. Gente, a minha história aconteceu exatamente assim comigo. E ela não achou estranho? E o pai? Como que o pai... A gente conversou sempre muito desde o momento zero, nunca tive nenhum momento de fricção nessa história. Então, foi muito do nosso jeito mesmo, sabe? De como sempre fomos nós 3. E eu sempre reforço para ela que nós somos uma família, sim. E ela sempre fala, somos uma família, eu, você e o papai. Sim, somos e sempre seremos. Ela chegou a presenciar alguma briga, alguma discussão? Jamais. Nunca discuti na minha vida. Mas elas ocorreram, só que não na frente dela. Conversas, discussões jamais. Tá. Então, assim, o nosso caso, ele é muito particular, porque eu sei o quão fora do padrão ele é. Por isso que eu digo, quando eu fiz a música e o vídeo viralizou, que eu comecei a receber mensagens de pessoas pelo Brasil inteiro, contando dos seus momentos, seja pré-separação, seja durante separação, seja pós-separação, que eu comecei a ver a pluralidade e as coisas delicadas que realmente acontecem dentro dos lares, né? É que o que chega para o consultório é justamente muito diferente disso. Eu ia perguntar. Esses casos não chegam no consultório. Porque talvez não seja o caso, né? Exato. Porque resolveram ali. Porque a gente faz terapia no consultório, mas para levar para a vida, né? Exato. Né? O que eu acompanho é bastante diferente, né? São os litígios, né? São as situações em que há disputa né? Em relação à pensão, à guarda, a bens. Então, são casos que, aí, inclusive, envolve muito o judiciário nesse processo todo. E a criança participando. Porque tem uma série de questões legais, né? Se, por exemplo, um dos pais entra com um pedido de guarda, e aí vai ter que fazer toda uma avaliação, então tem um determinado momento que vai ter que passar por um psicólogo, pela avaliação do psicólogo, a mãe, a criança, só a criança, a mãe e o pai, só o pai. E o casal fica tão ali que esquece que tem uma criança. Exatamente. Sendo exposta a esse estresse. Exatamente. Então, ela é exposta ao juiz, a um psicólogo forense, a uma assistente social, em alguns casos. Então, ela participa desse processo, mas o mais complexo é a alienação parental, é quando um fala mal do outro. Isso é o mais delicado, né? Porque é exatamente isso, a criança não tem a permissão para gostar do outro. Exatamente. Só uma observação, estamos falando de separações que não envolvem abuso, que não, né? Estamos falando de um casal que decidiu que, olha, a partir de agora seremos melhores separados, que eu acho que é o pano de fundo de uma separação
Exatamente. Idealmente, né, deveria ser esse. Exatamente, porque né, os casos em que um dos cônjuges abandona os filhos, por exemplo, e aí isso tem uma repercussão enorme na criança. Essa é uma outra questão. Outra questão. Então, e por aí vai, né? São várias questões que não é só a disputa, mas é como que isso vai ser conduzido depois. Eu tenho muitas perguntas, mas eu prefiro dar voz para quem está em casa. Posso? Sintam-se à vontade para responder. A Prissa Lemos diz o seguinte: me separei grávida, depois de 5 anos de casada, descobri uma traição na gravidez. Sofri muito, mas sempre passei uma visão tranquila para o meu filho. Com 12 anos, contei o real motivo, mas dizendo que foi melhor e estamos felizes. Maturidade emocional dessa moça e tal, né? Sim, porque nem sempre... De preservar, é muito mais do que preservar o pai, né? É preservar a criança. A criança, porque talvez ela estivesse magoada, ela estivesse machucada com a traição. Mas a questão é, este bebê, essa criança tem uma relação com o pai. E como é que eu, enquanto mãe, também colaboro para preservar a relação deste filho com esse pai, que interfere diretamente em todo o processo de desenvolvimento dele. Porque quando a gente tem um dos cônjuges falando mal do outro para a criança, né, falando mal dos pais, a gente observa, né, uma série de repercussões no comportamento, no desenvolvimento da criança. No comportamento, o que a criança manifesta? Ela pode ter depressão, tem maior índice de depressão infantil, e quando os pais se separam e, por exemplo, tem alienação parental. A gente pode ter maior dificuldade em reconhecer e aceitar os limites de uma ou de outra parte, e aí vai custar muito mais para os pais. E aí se entra, então, culpa dos pais no meio do caminho, porque já está sofrendo tanto, então não vou... Deixa eu compensar Deixa aqui. eu compensar. Então aí você tem a questão dos limites, E a criança manipula, não estou nem falando... Porque ela vai tentando sobreviver, ela vai tentando se adaptar à situação em que ela está. A situação sofrida em que ela está. Exatamente. Como que aqui eu sofro um pouco menos, né? E a criança tem um aspecto também bastante importante, que ela preenche lacunas, né? O que são essas lacunas? Vou imaginar o seguinte, a mãe fala, o teu pai vinha te buscar e não veio, chegou atrasado, ou olha só o horário. Não precisa, né? Pronto, acabou. O que a criança preenche na lacuna? Se papai está atrasado, tem uma coisa que é mais importante do que eu. Então eu não sou tão importante para o papai. Será que eu fiz alguma coisa para o papai? Essas são os pensamentos, os sentimentos pelos quais a criança, né, através dos quais a criança preenche essa lacuna depois dessa fala da mãe ou do pai, não importa, né? Sim. E é isso que vai, inclusive o não dito, né? Porque não é que a mãe falou assim, ele não chegou no pontual porque ele não gosta de você. A mãe não falou isso, mas este pedaço abriu espaço para fantasiar. E é nesse processo de várias fantasias, e claro que isso vai depender muito da idade, mas nesse processo de fantasia é que a criança vai então desenvolvendo inclusive uma imagem de pai e mãe, uma imagem de como os vínculos acontecem, do quão amada ou não ela é, do quão priorizado ou não. Vocês acham que é interessante ou necessário ou desejável compartilhar com a criança os motivos da separação? Não necessariamente. Não é da conta dela. Vezes, não. Não é, eu acho que talvez é isso, né? Assim, a gente sempre entender, principalmente as crianças, até a adolescência, né? Vamos falar bem a verdade. Por isso que eu disse não necessariamente. Tem que entender que a criança é uma folha em branco do ponto de vista emocional também. Então ela não consegue decodificar e aí ela começa... Aí obviamente você tecnicamente pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas assim, ela realmente não tem estrutura emocional para lidar com aquilo. Pensa que os adultos não têm estrutura emocional muitas vezes. A gente cuida muito pouco do nosso lado emocional, né? A gente não é ensinado a olhar para isso. Então, pensa que a criança, ela literalmente não tem as costas para carregar aquele tamanhão de coisas que está sendo despejado em cima delas, né? Mas, novamente, acho que isso não quer dizer deixar a criança alheia ao que está acontecendo, né? Sua filha nunca perguntou? Não. Por que não moramos juntos? Nada. Isso é mais comum numa idade maior. Que idade, Carol? Principalmente na adolescência. Então, você não contar motivos na adolescência é muito mais delicado, porque na adolescência as crianças estão observando, elas estão pegando muito mais facilmente as entrelinhas, né? A criança, principalmente 2, 3 anos, até a primeira infância toda, até os 6 anos de idade, é muito mais o universo da mãe e do pai. Então, aquilo que o pai e a mãe
disse para ela, ela vai entendendo como sendo o universo, a verdade, né? E aí é diferente quanto maior ela fica, porque ela começa questionamento, principalmente a partir ali de 9, 10, 11 anos e por toda a adolescência, vai ficar muito mais questionadora. Lembrando que o adolescente vai questionar tudo, se separou, se casou, por que casou, por que continuou junto, mas por que Isso, por que não separa? Por que não separa? Exatamente. E você fez um vídeo que viralizou. Foi. Você fez uma música. Fiz uma música cantando exatamente sobre isso e, na verdade, porque muita gente já tinha me pedido, né? Eu brinco, a minha caixinha lá do direct do Instagram é um monte de pedido que as pessoas me pedem para fazer músicas com vários temas, né? E eu fui descobrindo ao longo do Mãe Musical, desde quando eu criei, que a música ela é uma ferramenta muito poderosa nessa relação entre adulto e criança, né? De aproximar mesmo, né? Sejam os cuidadores, né? Os pais, mães, etc., mas também os professores, os avós, todo adulto que tem uma criança inserida ali. E que ferramenta poderosa que ela é para ajudar a assimilar questões mais delicadas, né? E aí tinham me pedido para fazer essa música de pais separados e um dia eu estava, como sempre, estava lá em casa, a música veio, a ideia veio e aí eu terminei, fiz e aí fui gravar meu vídeo como sempre fiz, só que eu não imaginava que eu ia dormir tranquila e acordar com um vídeo viralizado. E aí foi muito louco, porque o vídeo viralizou também, não só pelo tema, mas estava rolando uma polêmica de um casal famoso que tinha se separado e estava um pouco em litígio e tal, então meio pegou o assunto quente na internet e a coisa foi. Só que acho que para mim ali foi realmente uma certeza mesmo disso que eu acreditei sempre como meu propósito, da música como ferramenta de transformação, quando as pessoas de fato começaram a compartilhar suas histórias pessoais comigo, a me pedir conselho, tipo, Elisa, estou pensando em me separar, como eu abordo o assunto? E eu, meu Deus do céu, eu não sou autoridade, como é que eu vou orientar, né, uma pessoa nesse sentido? E aí, a partir dali, só relatos maravilhosos, dizendo, olha, meus filhos choravam todos os dias porque o pai não estava em casa, depois que eu comecei a cantar sua música com eles, eles começaram a entender, eles não choram mais. Recebo até hoje mesmo, eu recebi vídeos de 2 gêmeos cantando a música. Então, a gente estava até conversando antes de entrar, né? A música, ela faz um outro caminho dentro da gente. E quando a gente está falando principalmente de primeira infância, como a gente não tem essa maturidade racional para elaborar, né, a parte das emoções e tal, a música ela pega um atalho porque ela vai para o seu sentir e de alguma forma aquela criança se sente acolhida e entendida ali por causa da música. Então é mágico. Onde que a gente pode ouvir a música? Lá no Mãe Musical. No meu perfil do Instagram, tá lá. @Mãe Musical. Mas eu tenho aqui, Carolina... Mãe Musical, tá aqui. Mãe Musical. O Instagram da doutora Carolina é Carolina Sales Psico. Tudo normal, @Carolina Sales Psico. E da Elisa Gatti, com 2 T's, é @Mãe Musical. Isso. E você tá bem depois da separação? Tudo certo. Acho que quando é tudo feito com muita tranquilidade, muita consciência e segurança, as coisas elas vão caminhando, né? Não que seja fácil, nunca é, né? Porque é sempre uma mudança, uma transformação grande. Mas casado com filhos também não tem fácil. Gente, é isso. Não viver tem os seus desafios. Fácil, E eu lembro que quando minha filha era pequenininha, ela uma vez chegou pra mim e falou... Conheço essa voz. Olha nós lá. É demais, e é todinho para a gente. No começo é engraçado ter 2 quartos separados, ter também 2 endereços. Mas logo fica acostumado, os pais vão estar sempre do lado e ser feliz não tem preço, porque o que importa é ter amor ao abrir a porta. Porque o que importa é ter amor ao abrir a porta. Ai, meu Deus do céu, que bonitinha, que Ari canta bonitinha. Ela é demais, não vamos entrar nesse assunto, senão o programa vai ter que ter 5 horas. Não vamos entrar nesse, nem me diga. Mas minha mãe, olha, minha filha falou, eu acho muito feio ser filha de pais separados. Aí eu falei, é muito feio morar na casa em que os pais brigam. Ah, claro. Isso sim. Exatamente, isso sim. Muito mais. E as repercussões, elas são maiores
do que para uma processo vida, de Carol. separação. É trabalho para uma vida, para Claro. depois você refazer essa ferida emocional, né, primária. Muito complicado. E assim, em vários sentidos, tanto no sentido dela se sentir ou não competente, dela estar mais confiante, autônoma para ir para a vida, como a capacidade dela de estabelecer vínculo com as pessoas, de se sentir amada, de saber que pode contar com o outro. Estas necessidades emocionais ficam Comprometidas. Muito comprometidas. Muito comprometidas. Mãe Musical, o Instagram, vê e revê e manda para quem você quiser. E o da doutora Carolina, Carolina Salles Psico. Não te chamei de doutora nenhuma vez, me desculpe, precisa, mas é porque estava uma conversa tão íntima. Ai, né? assim, é íntimo mesmo. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Querendo voltar, a casa sempre de vocês, Obrigada. tá bom? Obrigada, Muito obrigada. muito obrigada.